Olá, senhores, olá, senhoritas. Hoje eu trago uma aula diferente para nós, diferente do que a gente tem feito, né? Nós estávamos falando mais a respeito da estrutura do texto dissertativo e agora nós vamos nos voltar para a parte interna do texto. Vamos falar hoje sobre coesão. A coesão é como a costura do texto, né? E se nós tivermos uma costura perfeita, qualquer roupa fica perfeita, né, gente? Costura torta não dá. E a coesão ela é mais ou menos isso. Ela vai nos ajudar a fazer uma obra-prima, uma obra de arte com as nossas palavras. Então, isso é muito importante. Para começar, a gente precisa falar que a coesão ela é a ligação harmônica entre as partes do texto, tá? Porque às vezes o texto passa de uma parte para outra sem a ligação necessária e a gente fica sem entender a mudança de ideias. Então, quando essa ligação é harmônica, nós dizemos que a coesão, né, ela está adequada. A coesão também permite a gente perceber uma sequência lógica de ideias entre as partes do texto. Então, fica clara a continuação de um tema, de uma ideia, a evolução de um assunto, né? Quando a gente muda de um parágrafo para o outro ou de uma parte para outra do texto, tá? A coesão, nós estamos falando aqui voltada para o texto dissertativo, mas ela é importante em qualquer tipo de texto e vai desde as estruturas pequenas, como um texto dissertativo, como estruturas maiores, como uma tese de doutorado, né? Uma dissertação de mestrado. Então, sempre tem que haver essa coesão entre as partes, né? Essa ligação tem que ser perfeita, harmônica. Tudo bem? Então, mais uma vez eu digo, a coesão é como a linha que une as partes de uma vestimenta. Bom, imagino que não tenha muita gente entre vocês jovens que costurem, né? Mas imagine uma coxa de retalhos ou uma própria roupa, né? Aquele vestido super fashion. Se a gente não tivesse a linha para unir as partes, seria simplesmente pedaços de tecido sem utilidade alguma. Eles só passam a ter utilidade quando as partes são unidas com perfeição. Aí sim, fica aquele vestido maravilhoso, não é, pessoal? Então, isso é muito importante de se fazer com o texto, unir as partes de maneira perfeita, e é o que a coesão ajuda a gente a fazer. Observem só esse exemplo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Tá? Então, retirado desse livro aqui o exemplo, ele vem mostrando para nós situações distintas, né? De um lado, vem informando a gente sobre um protesto dos sem terras, falando da reforma agrária. E aí explica o motivo desse protesto, eles considerarem injusta a distribuição de terras. Para explicar esse motivo, eu precisei de um elemento coesivo aqui, que é o porquê, tá? Então, o porquê é que está sendo responsável pela coesão entre essas partes, o protesto e o motivo do protesto. Mas o texto mostra um outro ponto de vista, um ponto de vista diferente, que é o do ministro da Agricultura. Então, como são pontos de vista contrastantes, para dar a coesão, eu preciso de uma outra palavra aqui, que é o porém. Então, eles consideram injusto. Porém, o ministro da Agricultura, né, achou isso um ato de rebeldia e aí explica por quê. Uma vez que, do ponto de vista dele, né, do ministro, a reforma vai sim assentar milhares de sem terra. Então, percebam, eu tenho um parágrafo pequeno, com ideias contrastantes, mas para que eu desenvolva bem minhas ideias, eu preciso não só explicar aquilo que eu estou colocando, né, como argumento, como ponto de vista, mas também mostrar quando há uma posição diferente. Então, isso fica bem fácil de se fazer quando a gente usa as palavras certas. E a coesão vai ajudar bastante nisso, viu, gente? Agora,
Como fazer isso? Vai haver várias maneiras, pessoal, de unir o texto. A principal delas, que eu falo bastante para vocês já devem estar até cansados, né, de ouvir, elementos coesivos. Bem, chegou o dia de falar especificamente sobre eles, né? Os elementos coesivos ou as palavras de transição são geralmente usados para justamente mudar de um parágrafo para o outro, de um argumento para o outro, para mostrar uma sequência de ideias, tá? São palavras que vocês já conhecem, tá? E já usam com frequência. São as conjunções, as preposições, os advérbios e as respectivas locuções, né? Que quando a gente usa mais de uma palavra com valor de conjunção, de preposição ou de advérbio. Esses elementos coesivos, essas palavras de transição vão ajudar muito, gente, muito, para que a gente realmente passe a ideia que a gente quer no nosso texto. Observem só, eu trouxe aqui uma tabelinha, tá, pessoal? Nessa tabelinha aqui, eu tirei de um blog de redação de um professor, mas em qualquer lugar na internet vocês acham essas tabelinhas, tá? É sempre bom ter uma tabelinha desse tipo para consultar, para a gente ir se acostumando a variar esses elementos coesivos. No entanto, a gente tem que ter cuidado para não usar o elemento na situação errada. Então, cada um desses elementos coesivos passa uma ideia. Então, por exemplo, aqui, olha, para dar ideia de prioridade ou relevância. Em primeiro lugar, primeiramente, né? Sobretudo. Então, para mostrar que algo é importante, é relevante, né? Eu posso usar essas palavras. Os de tempo, aqui tem vários, tá? Indicando frequência, duração, o que vem primeiro, o que vem depois. Então, aqui nós temos vários, dá para usar bastante, variar bastante. Então, enfim, logo após, pouco depois, né? Posteriormente. Então, são vários aqui que dá pra gente usar, variar bastante o texto, para o texto não ficar chato, enfadonho, nem previsível, né? A coisa mais chata é você olhar um texto e ver que ele é previsível. Isso não é legal. Então, a gente tem que ir variando o estilo de escrita também, tá? Para indicar semelhança, comparação, conformidade, é bem interessante dentro do texto dissertativo, viu, gente? Olha, são alguns que a gente pode explorar bastante dentro do texto dissertativo. Por exemplo, como foi dito, da mesma maneira, igualmente, tem vários aqui, né? Conforme o cientista, tal. Então, isso vai dando peso, uma sequência de ideias maior para o nosso texto, tá? Os proporcionais também podem ajudar, dependendo da situação. Então, a gente tem que usá-los, mas, é claro, gente, tudo que a gente vai usar com equilíbrio e sabendo para que situação ele é adequado, certo? Bom, alguns aqui expressam condição ou hipótese. Dentro do texto dissertativo, não sei se dá para explorar tanto esses aqui, mas com certeza adição e continuação a gente pode usar, deve usar bastante, tá? Indicando essa continuidade de ideias. Além disso, além do mais, ademais, outrossim, ainda por cima, por outro lado, também, né? Não apenas isso, mas também aquilo, ou como também aquilo. Então, são algumas formas de a gente deixar a ideia clara, de ajudar bastante, tá? Dúvida. Já não recomendo tanto, porque estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. A gente tem que convencer e dúvida não convence, né, pessoal? Mas, dependendo do texto, também dá para usar. Agora, certeza e ênfase é uma coisa que a gente sempre quer demonstrar no nosso texto, tá?
Então, certamente, sem dúvida, com certeza, né? Dependendo da situação, indubitavelmente, inegavelmente, né? São situações assim que a gente vai usar bastante, certeza e ênfase. Surpresa imprevista no texto dissertativo, acho que não cabe muito. Ilustração ou esclarecimento, a gente até pode usar, mas a palavra de ordem é equilíbrio, gente. Não dá para usar nada que fique demais. A gente tem que lembrar que o texto dissertativo, ele também tem que ser um texto conciso. Então, não dá para ficar extrapolando. O por exemplo aqui, né, aqui na parte de ilustração, até daria para a gente usar. No entanto, é o tipo de coisa que vai caber para cada situação, tá? Sem abuso. Tudo que é demais faz mal. Então, a gente pode explorar alguns outros que são mais interessantes. Ó, propósito, intenção ou finalidade. Esses aqui cabem bem dentro do nosso texto dissertativo argumentativo, tá? Para que, a fim de que, com o objetivo de, a fim de que, certo? Todos eles a gente pode usar com mais naturalidade dentro desse tipo de texto, tá? Lugar e proximidade, eu imagino que não seja o caso. Agora aqui sim, olha, resumo, recapitulação e conclusão. Aliás, eu pego bastante no pé de vocês com isso, né, pessoal? Sempre que eu estou finalizando o meu texto, eu tenho que deixar claro que eu estou terminando, que eu estou finalizando, né? Isso é muito importante. Então, chegou no parágrafo de conclusão, em suma, em síntese, em resumo, logo, portanto, por isso, né? Dessa maneira, dessa forma. Então, é importante a gente mostrar que está finalizando. E dependendo da estrutura do texto dissertativo que a gente vai trabalhar, se a gente for trabalhar uma estrutura bilateral, por exemplo, de causa e consequência, essas aqui vão ser bem utilizadas, né? Causa, consequência, explicação, a gente pode explorar bastante, né? Por causa disso, em virtude disso, né? Como resultado, por isso, né? O efeito foi tão grande que, tamanho que, né? São todas aquelas que a gente usa com muita frequência. Dessa forma, de tal forma, visto que, dado que. Então, todas elas vão nos ajudar a explicar, desenvolver os argumentos, principalmente dentro da estrutura de causa e consequência, tá? Já essas aqui, de contraste, oposição, né? E até as de concessão, a gente pode explorar bastante nos textos de prós e contra. Quando a gente mostra os prós e contras, a gente tem que dominar bastante esses elementos coesivos aqui, os que mostram oposição e contraste, tá? Então, a gente vai mostrar, por um lado, acontece assim, assim, em contraste com isso, e aí a gente vai mostrar o outro lado da moeda, né? Porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é preciso observar que... E aí a gente continua, né? E as concessivas também. Embora muitos políticos tenham boa vontade, ainda se vê uma grande corrupção no país, né? Então, a gente vai explorando essas ideias quando está trabalhando com prós e contra, e esses elementos coesivos vão ajudar bastante, certo? Aqui temos a alternativa, mas dentro de um texto dissertativo argumentativo, talvez não seja assim tão interessante, né, para explorar. Negação, dependendo da situação, posso usar bastante, né, de modo algum.
O desvio de verbas é algo que, de modo algum, deveria acontecer, especialmente num período de pandemia, né? Ponto. Então, eu tenho que me adequar ao contexto, né, pessoal? E observar qual é o elemento coesivo que cabe bem ali para aquela ideia que eu quero dar. Os de afirmação ajudam muito, pessoal. Os de afirmação podem ajudar muito, mas também, mais uma vez eu digo, com equilíbrio, sem abusar, né? Certamente, realmente, sem dúvida, com certeza. Essas expressões, especialmente no meio do meu período, vão mostrar que eu estou certa daquilo que eu estou falando, de que né, eu tenho convicção de que aquela ideia realmente é uma boa ideia. Então, são interessantes, tá? Mas, como eu digo, nada de extrapolar. Os de modo, dependendo da situação, a gente até pode usar, tá? Para referência, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Estava aqui nessa tabelinha, então eu deixei, mas a gente vai falar sobre a referência logo à frente. Intensidade, dependendo do contexto dá para usar, tá? É possível, né, que a gente use. É muito importante, é bastante importante que se faça a prevenção das DSTs e assim por diante. Então, tudo vai dentro do contexto, né? Inclusão aqui, acho interessante também, dentro do texto dissertativo. Esse aspecto mostra, inclusive, que as pessoas que fizeram isolamento social não tiveram casos graves da Covid-19. Enfim, tô dando um exemplo bobo, tá, gente? Que o assunto tá aí na pauta, a gente acaba lembrando, certo? Mas as de inclusão são interessantes, inclusive, ainda, além disso, né, de mais a mais. Então, a gente pode usar, tá? Mas são só esses elementos coesivos que a gente vai ter como recurso? Não, pessoal. Há diversos recursos, tá? Eu separei 3 aqui. Eu separei os elementos coesivos, que são essas conjunções e outras palavras assim semelhantes. Tô trazendo aqui como segundo aspecto o uso dos pronomes, tá? Que eles são muito importantes, pessoal, para retomar aquilo que a gente já disse. Eu sempre ressalto isso quando eu dou aula de pronomes. Esse tipo de coisa, gente, quando a gente aprende sobre as conjunções, sobre os pronomes, não é para ficar classificando palavras, é para a gente aprender a usar na escrita, na vida, né? Para a gente aprender a escrever junto com eles. Então, isso é muito importante. Eles fazem parte do que a gente chama de coesão por referência, tá? Porque eles têm essa característica de retomar ou se referir a algo que já foi dito. E isso, gente, ajuda muito, porque evita a repetição, que é uma coisa que a gente não quer dentro do nosso texto, né? Um estudante de ensino médio, um vestibulando, ele tem que ter um vocabulário variado. E saber usar bem os pronomes ajuda muito nisso. Observem só, aqui temos os pronomes pessoais, que a gente pode usar bastante, né? Retoma uma situação, uma frase, uma coisa, enfim, usando ele e ela, muito comum, né? Se for o caso, usar os oblíquos, os, as, né? Também dá para explorar bastante. Seu, sua, que pode se referir não só à pessoa, né? Meu, teu, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado porque a linguagem no texto dissertativo tem que ser impessoal. Mas independente disso, seu, sua, ajudam bastante a retomar algo que foi dito antes, tá? Sem ter esse problema de usar a primeira pessoa nem nada disso. Os pronomes demonstrativos, pessoal, se a pessoa souber usar bem, ela consegue sim evitar muita repetição.
Dependendo da situação, dá para usar os indefinidos. Os pronomes relativos também são muito importantes para ajudar a gente a retomar algo que foi dito e não usar a repetição. Aqui, pessoal, entre esses aqui, olha, os pessoais, é claro, não dá para dizer que não são importantes. Os possessivos também são importantes, né? Dá para usar bastante. Mas agora aqui, os demonstrativos e os pronomes relativos são aqueles que a gente pode explorar bastante, evitando assim a repetição, até porque eles são variados e são usados para diversas situações, tá? Se alguém tiver problema com isso, depois pode até me pedir, eu posto em particular uma aula sobre pronomes que mostra muito bem como usar os pronomes demonstrativos e os relativos, ok? Bom, os advérbios também podem nos ajudar nessa tarefa, né? Acho que no texto dissertativo menos, mas dependendo da situação eu digo, a língua ela é muito flexível, então vai depender do contexto. Aqui, olha, eu trouxe um exemplo. O novo coronavírus desafia as equipes médicas. Sua capacidade de contágio e a ausência de tratamento trazem desafios diários. Então, eu estava falando sobre, né, o assunto da hora, que é o coronavírus. E aí, para não falar do coronavírus de novo, eu usei aqui um pronome possessivo. A sua capacidade de contágio, a capacidade de contágio de quem? Do coronavírus. Então, já não precisei falar de novo o nome, né, dele, porque senão meu texto fica chato, repetitivo, parecendo texto de criancinha, e não é o que a gente quer, né? Então, usem esses recursos. Não fica com medo de explorar. Se usou, não deu muito certo, eu ou enfim, quem for corrigir o texto de vocês, vai dizer, olha, você usou, mas poderia ser assim para ficar melhor, tá? Mas não tenham medo de usar. Usem. A hora de testar é agora, né? A gente testa agora para fazer bem no Enem, no vestibular, ok? Aí, na sequência, temos mais uma maneira de ter uma boa coesão no texto, que é a coesão por substituição, que é quando a gente troca, né? Seja nome, seja verbo, seja até uma frase, um período inteiro, por uma palavra ou uma expressão que seja de sentido parecido, né? De sentido semelhante, que muitas vezes vai resumir aquela ideia e evitar a repetição, né? E aí eu tenho essa mesma ideia de continuação do assunto, do tema, que eu não posso perder, né? Essa ideia de continuação, eu tenho sempre que mostrar que eu estou continuando no mesmo tema, no mesmo assunto e aprofundando a minha argumentação, tá? Aqui, termina amanhã o prazo para as inscrições no Enem. Além de avaliar a qualidade do ensino médio, a prova serve de ajuda para muitos jovens ingressarem nas universidades públicas. Então, observem aqui, eu falei do Enem, e aí depois, para não repetir o Enem de novo, eu usei o quê? A prova. Então, se eu estivesse, sei lá, falando sobre o Enem, se ele é prático ou não, se ele deveria ter a sua data mudada ou não, ou qualquer coisa do tipo, se eu estivesse escrevendo sobre isso, eu poderia ir variando, né? O Enem, a prova, o exame, o teste, e aí eu evito as repetições, isso é muito importante, né? Se eu estou falando de uma pessoa específica, depois eu posso mudar. Eu estou falando, sei lá, de uma autoridade. Então, eu cito o nome, depois eu cito a sua função, o seu cargo, o presidente, o chefe da nação e assim por diante. Então, a gente vai variando esses recursos, né? Substituindo os termos, eu evito a repetição, mostro que eu estou continuando na mesma linha de raciocínio, no mesmo assunto, no mesmo tema. Certo, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado.
uma aula bem curtinha, mas que, se bem aplicada, pode dar resultados excelentes. Espero que todos tenham gostado. Se tiverem dúvidas, vocês podem me chamar no WhatsApp ou na minha classe virtual. Tudo bem? Até a próxima!